Caríssimos fiéis, a respeito da Sagrada Comunhão, nos diz São João Crisóstomo: saiamos, portanto, desta mesa, meus irmãos, como leões repletos de ardor e de fogo, terríveis ao demônio, cheios de lembrança de nosso chefe e deste amor ardente do qual ele nos deu tão vivas marcas. Nós podemos notar com consternação e tristeza, meus caros, o quanto a nossa comunhão eucarística difere da descrição que São João Crisóstomo faz dela. Notemos que, em comparação a essa descrição, é mais fácil concluir que não sabemos comungar. Notemos que desde a nossa primeira comunhão parece que estivemos a receber qualquer outra graça, mas não o autor da graça sob os véus do sacramento, por serem tão poucos os efeitos, tão poucos os frutos, tão superficial a diferença que a presença física da humanidade e da divindade de nosso Senhor causa em nós. E não estou sendo pessimista. Ou, por acaso, algum de nós ousará dizer que, quando comunga, sua alma brilha, cintila, reluz de ardor como uma brasa acesa, a ponto de cuspir fogo em face do demônio e enchê-lo de temor? E apesar desta contradição que nos entristece e enche de confusão, a Sagrada Eucaristia é festejada sempre e invariavelmente com grande alegria pela liturgia católica. Mesmo diante de tanta indiferença, mesmo diante de tantas ofensas e profanações contra o sagrado sacramento do altar, a liturgia sempre festeja a Sagrada Eucaristia. É notório que a Igreja comemora jubilosa a presença do seu divino esposo sob os véus sacramentais. De fato, caríssimos, depois que o ano litúrgico completou a trajetória terrena de Nosso Senhor, desde o ciclo de Natal até a festa de Pentecostes, o que resta à Santa Romana Igreja, senão a Eucaristia? Depois que o Divino Mestre subiu ao céu e nos enviou o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, o que resta à Santa Igreja senão a sua presença constante diante de nós, nos sacrários, nos ostensórios, e cada vez que a hóstia se eleva no altar, e também a sua presença em nós, a cada vez que comungamos e passamos a viver da graça sacramental? Mas, justamente, talvez aqui se encontre o cerne do problema. Que conceito nós temos daquela presença diante de nós? E o que nós fazemos daquela presença em nós? Que conceito temos da presença de nosso Senhor diante de nós? É uma coisa, é algo, é uma graça? Não é uma coisa, mas uma pessoa. Não é algo, mas alguém. Não é tampouco uma graça, mas o autor da graça. A Sagrada Eucaristia é a presença real e sacramental de Nosso Senhor sob as aparências de pão e de vinho. A partir da encarnação, o Verbo assumiu a natureza humana, de modo que a sua humanidade velava, escondia a sua divindade. Os apóstolos viam um homem perfeito, mas pela fé sabiam que se tratava de Deus mesmo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, unida à nossa natureza.
No sacramento da Eucaristia, por sua vez, também a humanidade de Nosso Senhor é velada, escondida pelas aparências de pão e de vinho. Isso significa, meus caros, que se pudéssemos tolher, eliminar as aparências do sacramento, teríamos diante de nós o mesmo Cristo, Filho de Maria Santíssima. Eis uma verdade que facilmente esquecemos. Jesus Eucarístico é o Verbo encarnado e não uma imagem, uma projeção, um aspecto, um elemento da sua pessoa divina. Claro, nós cremos na presença real, mas na prática nos esquecemos de que aquele de quem os evangelhos falam durante a Santa Missa é o mesmo que nós iremos receber em seguida na Eucaristia. E se se trata da mesma pessoa, igual é o amor, a bondade, a misericórdia, a doçura, a paciência, assim como igual é o poder e a justiça. É muito oportuno, portanto, se daqui por diante nós nos servirmos do Evangelho da Missa para aperfeiçoar o conceito que temos de Nosso Senhor Eucarístico, pois tudo aquilo que nós ouvirmos no Evangelho a respeito das suas perfeições também se aplica a Jesus Eucarístico. Como disse São Paulo na Epístola aos Hebreus, Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Nosso Senhor, que tantas maravilhas fez e que nós ouvimos no Evangelho, é o mesmo que se encontrará diante de nós na elevação durante a missa e que se dará a nós na Santa Comunhão. E se nós cremos na presença real, meus caros, se cremos verdadeiramente, não podemos fazer dela uma prisão ou uma masmorra na qual Nosso Senhor está encerrado. Não é o Cristo do sepulcro que está presente, mas o Cristo ressuscitado que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Está presente Cristo que outrora verteu todo o seu sangue e se deixou pregar no madeiro da cruz para nos salvar. Está presente o divino Cordeiro que na visão de São João, descrita no Apocalipse, aparece de pé como que imolado. De pé porque venceu o pecado e a morte pela sua ressurreição. Como que imolado porque apresenta as suas chagas gloriosas ao Pai, conduzindo o culto dos eleitos no céu e tornando eficaz o nosso culto sobre a terra. Está presente o Cristo que ainda há de vir a julgar os vivos e os mortos. Está presente, em suma, o mesmo e único Cristo. Se cremos na presença real verdadeiramente, nossa atitude não deve ser a de quem irá velar um cadáver. Com efeito, quem vela um cadáver presta as honras ao corpo presente, mas nada pode dizer ou ouvir da pessoa que já se encontra ausente. Observemos, por exemplo, a atitude de Marta quando Nosso Senhor foi a Betânia após a morte de Lázaro. Ao ter encontrado Marta, o Salvador lhe disse: teu irmão ressurgirá? Ao que ela respondeu: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Em face à pessoa divina de Cristo ali presente, Marta manifestou fé no seu poder futuro, como se aquele que iria ressuscitar os mortos fosse outro, e não o mesmo que se encontrava à sua frente. Por isso Nosso Senhor lhe responde: eu sou a ressurreição e a vida. Este episódio do Evangelho ilustra muito bem a atitude de tantos católicos diante da presença real. Creem em Jesus Eucarístico, mas não se atentam ao seu poder, ignoram a sua bondade e fazem tão pouco caso da sua majestade. No entanto, Nosso Senhor na Eucaristia não está morto, não dorme, não está atado
e nem indiferente à nossa presença diante dele. Para aperfeiçoarmos o conceito que temos daquela presença diante de nós, nossa fé deve romper os véus eucarísticos, a ponto de vermos no sacramento o próprio Cristo do Evangelho, e assim nos comportarmos como um daqueles pecadores sinceramente arrependidos, que dele receberam perdão e misericórdia. E a partir dessas reflexões, meus caros, que conceito teremos da sua presença em nós? Não mais como quem recebe uma graça qualquer, uma mera consolação, muito menos uma vaga energia espiritual, ou, que seria ainda mais grave, como quem se aproxima de uma espécie de rito de iniciação. Infelizmente, não são poucos os católicos que leem ou se submetem a autores ditos conservadores, ditos de direita, a gurus da internet, que fazem dos sacramentos um rito de iniciação. Enquanto esses autores foram sua única ou principal fonte de formação católica, dificilmente poderão progredir na graça, e na medida em que aderirem conscientemente aos erros perennialistas dos seus mestres, cometerão pecado grave por se aproximarem da Eucaristia à espera de uma divinização. De fato, a Eucaristia, assim como a graça santificante, não nos diviniza, mas nos deifica, isto é, faz-nos participar da vida de Deus. Assim como o ferro incandescente se torna ígneo, ou seja, semelhante ao fogo, participante das propriedades do fogo, do mesmo modo, aquele que comunga recebe Deus para se tornar semelhante a Deus, para participar da sua vida divina, da sua bondade, da sua sabedoria, do seu poder, em suma, das suas perfeições divinas, tanto quanto das virtudes da natureza humana do Verbo, como a sua adoração e a sua humildade. A natureza do homem não é destruída, nem substituída pela graça, mas elevada e aperfeiçoada. Assim, o comungante só irá receber com fruto, e fruto abundante, a pessoa de Nosso Senhor, quando lhe deixar que a Eucaristia o consuma. Com efeito, meus caros, quando nos alimentamos, nós consumimos os alimentos e os assimilamos, de modo que todas as propriedades do alimento passam para o organismo e se tornam parte de nós. Do sacramento da Eucaristia nós recebemos um alimento e uma nutrição de ordem espiritual, ou seja, o aumento da graça pelo contato físico com a humanidade e a divindade de Nosso Senhor. Mas a diferença da alimentação do corpo, não somos nós que consumimos a Eucaristia, mas a Eucaristia que nos consome. Na verdade, nosso estômago consome as espécies eucarísticas, as aparências de pão. Em compensação, é a graça da Eucaristia que deveria nos consumir a cada comunhão, como no caso da beata Imelda do século XIV, que morreu de êxtase na primeira comunhão. Eis aqui outra verdade também muito esquecida: recebemos a presença real em nós para nos darmos inteiramente a ela, até formarmos um único ser moral com Nosso Senhor. Ou seja, até que a graça nos faça querer somente o que Ele quer e não querer nada daquilo que Ele não quer. Se o ferro não for lançado inteiramente ao fogo, como ele ficará completamente incandescente? De si próprio o ferro não pode extrair nem calor nem brilho, ele só recebe aquilo que o fogo lhe dá. Para formarmos uma só alma, uma inteligência,
uma só vontade, uma só sensibilidade com o nosso Senhor Eucarístico, e assim participar da sua vida e das suas perfeições, é preciso se dar a nosso Senhor, que só nos consome à medida em que nós nos deixamos consumir, só nos devora à medida em que lhe deixamos nos devorar, que nos santifica à medida em que lhe deixamos nos santificar. A graça age, a graça é onipotente, mas a graça necessita da nossa cooperação, isto é, da nossa generosidade e do nosso sacrifício. Portanto, para se deixar consumir e devorar por nosso Senhor Eucarístico, é preciso recebê-lo com uma fé viva na sua presença real, ciente, aliás, de que a graça da Eucaristia, de uma certa maneira, reproduz a graça da encarnação. Se tivermos esta fé viva na presença real, se observarmos a semelhança entre a Eucaristia e a encarnação, então procuraremos nos aproximar do sacramento, emprestando da Santíssima Virgem a sua humildade, a sua fé e a sua caridade. A Sagrada Eucaristia não pode consumir e devorar uma alma tíbia, mal disposta, distraída, vaidosa e afeiçoada a inúmeros pecados. Da mesma maneira que o fogo não pode consumir o ferro até que seja lançado nele. Enquanto não quisermos nos dar a nosso Senhor não pode se dar a nós. Afinal, o Santíssimo Sacramento não é magia, pois ele não age senão com a nossa cooperação, com a nossa fé, com a nossa caridade, com a nossa esperança no seu poder. Ele não age senão na medida em que nós nos lançamos a Ele, já pela graça santificante recebida pelo santo batismo ou restituída pela sagrada penitência. Senão, se nós ousamos nos aproximar sem possuir a graça em nossa alma, nós vamos estar cometendo um sacrilégio, uma comunhão sacrílega. Estaremos aumentando e de forma descomunal o pecado na nossa alma, o domínio do demônio sobre a nossa alma. O quão abominável é a comunhão sacrílega. Nós temos nosso Senhor reinante no céu diante de nós, tão real quanto está no céu. E nós ousamos ofendê-lo, como se ele estivesse diante de nós, em sua vida terrena, cuspindo nele, açoitando-o, insultando-o, como fizeram os soldados e os judeus em sua crucifixão. Mas ele não está menos presente diante de nós, ele está realmente presente diante de nós. E nós não ousaríamos, nós não ousamos, e nós não o ofendemos pela comunhão sacrílega, menos do que aqueles deicidas fizeram. Pois bem, dito isso, observemos que da qualidade da nossa vida espiritual depende a qualidade das nossas comunhões, e da qualidade das nossas comunhões depende o progresso na vida espiritual. Apesar da Eucaristia ser a presença real de Nosso Senhor, e por isso conter uma graça incriada, isto é, infinita, ela nos santifica respeitando as nossas disposições, na medida de nossas disposições. Se queremos que Nosso Senhor se dê a nós sem reservas, devemos nos dar a Nosso Senhor sem reservas. Eis a lei da nossa santificação. A graça da Eucaristia exige a nossa cooperação. Lembremos-nos que a Sagrada Escritura diz que Deus é ciumento. Deus é ciumento porque a virtude da caridade nos faz amar todas as coisas
e a nós mesmos unicamente por amor a Deus. Nosso Senhor não admite outros amores, não tolera a menor vaidade em nós. Se nos amamos a nós mesmos, é por amor a Deus. Se amamos o próximo, e inclusive os inimigos, é por amor a Deus. Este combate implacável contra o amor próprio e as paixões desordenadas, contra o orgulho e a vaidade, são a condição para que a Eucaristia venha nos consumir de amor pela infusão da caridade de Cristo. Somente assim sairemos à comunhão como leões repletos de ardor e de fogo, terríveis ao demônio, como disse São João Crisóstomo. E se saíssemos da mesa da comunhão inflamados de caridade, cuspindo fogo em face ao demônio, certamente não estaríamos tão desesperados em reconstruir a cristandade por fora, por não percebermos a necessidade de reconstruí-la primeiro e principalmente por dentro. Nosso Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento a santidade era tratada por justiça. Portanto, o que nosso Senhor nos ordenou foi buscar a santificação em primeiríssimo lugar. Quando o fizermos, o resto será dado em acréscimo. A cristandade será reconstruída segura e facilmente quando os católicos comungarem com tal ardor que a sua comunhão inspire temor e tremor ao demônio, porque será o sinal de uma íntima e profunda união com Deus. Procuremos comungar bem, dando-nos sem reservas a nosso Senhor, que quer nos consumir de amor por Ele, pois, como está escrito, nosso Deus é um fogo devorador. E assim poderemos sair da mesa da comunhão, cuspindo fogo e botando medo no demônio e nos inimigos da Santa Romana Igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.